Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feito especialmente para você. E na edição desta semana estaremos abordando a questão dos vales alimentação e refeição que vão passar por mudanças. Também estaremos falando da proposta que inclusive está em discussão sobre a conta de luz dos brasileiros que pode mudar. E abordaremos também eventos que aconteceram aqui em São Paulo. O Instituto do Câncer do Estado promoveu mais uma edição daquele desfile de pacientes. Tudo isso e outras informações úteis nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Olá, está começando mais uma edição do Jornal Tele Brasil Notícias e começamos falando sobre a questão dos vales alimentação e refeição, que inclusive vão passar por mudanças. Um novo decreto do governo federal promete diminuir os preços dos alimentos e aumentar a oferta para os trabalhadores. Mais de 22 milhões de brasileiros e inclusive milhares de estabelecimentos comerciais em todo o país devem ser impactados. As mudanças, inclusive, não alteram o valor do benefício, que continua sendo um valor exclusivo para alimentação, mas muda muitas coisas que você vai acompanhar nesta matéria. Com a nova medida, as operadoras terão um limite da taxa cobrada dos estabelecimentos, que não poderá passar de 3,6%. Além disso, o dinheiro deverá chegar em até 15 dias corridos ao comerciante. Na assinatura do decreto presidencial, o ministro do Trabalho falou sobre o fim do oligopólio, condição em que poucas empresas dominam uma atividade e assim têm poder significativo sobre os preços. As 4 grandes empresas que têm verdadeiro oligopólio e que é contra isso aqui, mas tem do outro lado as outras empresas menores que estão totalmente apoiando o que nós estamos fazendo, porque vai aumentar a concorrência. Ao acabar com o oligopólio, essas empresas vão poder participar ativamente, dando transparência e dando concorrência. O modelo anterior gerava um alto custo aos pequenos comércios e era repassado ao consumidor. Em até um ano, os vales alimentação e refeição poderão ser usados em qualquer maquininha e estabelecimento credenciado. Hoje, muitas empresas pequenas, elas deixaram de receber esses vales em função das taxas altas. E também o trabalhador, ele fica limitado a ir naquele estabelecimento, porque só lá recebe determinado ticket que a empresa dele fornece. Haverá uma mudança bastante grande em relação a isso na economia e, com certeza, isso pode até ajudar o equilíbrio ainda da inflação. Para Clériston, que tem um restaurante self-service no centro de Brasília, a mudança vai permitir investir no negócio. Cliente outro que
vem aqui de repente para consumir, e tem alguns casos que a gente não consegue aceitar a bandeira dele, porque o custo é muito alto. Tem bandeira aí que é de 7, 8, 9%, tem uma redução de quase 50%, ele vai ajudar bastante, tanto o comerciante como o próprio cliente, né? Que ele vai ter um leque de opção melhor, né? E a qualidade, e de repente evita aquela questão de aumento com uma certa frequência. Muito bem, ainda falando então do Vales Alimentação e Refeição, é interessante que a alteração dessas regras, inclusive, não foi bem recebida por todos os setores. Alguns setores, inclusive, estão criticando essa mudança. Vamos saber mais informações desses acontecimentos diretamente de São Paulo para você. Olha, 80% desse mercado é dominado por 4 empresas. Nós procuramos a associação que representa essas empresas, a Associação das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que nos respondeu em nota, que vê com preocupação essas mudanças, porque, segundo essas empresas, essa taxa, por exemplo, em 3,6% no limite, desestimula a concorrência no setor. Além disso, tudo isso estimularia o uso indevido desse benefício pelos trabalhadores, e o resultado final seria uma possibilidade de desemprego e de retração nos investimentos destas empresas. Bom, nós procuramos também a iFood, que é uma empresa que recebe esses vales e também oferece esses benefícios. Na opinião da iFood, todas essas medidas modernizam esse benefício e oferecem também benefícios, vantagens, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Qual que é o argumento do governo, do Ministério da Fazenda? Que essas novas regras vão gerar uma economia de cerca de 18 bilhões de reais ao ano. Como? Reduzindo a margem dessas grandes empresas. Quais são elas? Ticket, Alelo, VR e Pluxi. A Pluxi nos disse em nota, inclusive, que pretende recorrer à justiça para que essas mudanças não entrem em vigor. Então, esses 18 bilhões de reais de economia sairiam das mãos dessas grandes empresas e iriam para a ponta. Restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, tudo isso, claro, devendo beneficiar o consumidor. Procuramos também a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares aqui de São Paulo, que nos disse que a estimativa que deveria acontecer é refeição mais barata nas ruas para o trabalhador. Primeiro, porque essa taxa ficaria limitada a 3,6%, hoje está em torno de 15%, mais alta que a do cartão de crédito, que é pouco mais de 2%. Mais estabelecimentos vendendo, então, alimento, comida para o trabalhador na rua e, além disso, mais empresas, além dessas 4, entrariam nesse setor. E aí, o trabalhador tem uma preocupação. Essas empresas regionais, menores, acabam não tendo o cartão aceito em muitos estabelecimentos. Vem a outra regra que define que qualquer maquininha tem que aceitar esses cartões. Veja. Eles estavam nadando, cobrando taxas extorsivas e o governo limitou essa taxa a 3,6%, que é muito mais alta do que a Selic. Inclusive, havia ali um acordo, sempre houve um acordo dessas empresas, dessas associações, dessas empresas, para uma tira por na concorrência. Então, você tem uma empresa, você é diretora de RH de uma empresa que tem lá 1.000 funcionários. Aí eu chegava para você e falava assim, como é que está o seu vale-refeição? Quanto você paga hoje? Eu pago R$1 milhão por mês de vale-refeição. X, né? Estou chutando aqui o valor. Pago R$1 milhão por mês de vale-refeição. Eu te ofereço o mesmo valor dos tickets, mas você vai pagar 980, você não vai pagar R$1 milhão, te ofereço a menos. Essa diferença eles cobravam dos restaurantes, eles aumentavam as taxas dos restaurantes. Durante muitos anos foi extorsivo. Vamos agora falar então dos jovens aprendizes. O Brasil registrou mais de 710 mil jovens aprendizes somente no mês de setembro. É um recorde pelo 7º mês seguido. Os dados, inclusive, são do Ministério do Trabalho e Emprego. Números que cresceram depois da regulamentação de lei de aprendizagem, que está aí completando alguns anos já de existência. Vamos à reportagem. Desde fevereiro, Ana Caroline é uma jovem aprendiz. Ela trabalha no Museu Catavento, no centro de São Paulo. A jornada é de 4 horas por dia, com diferentes tarefas. Aqui eu meio que cuido da área administrativa das fábricas de cultura, porque o museu tem ligação com as fábricas de cultura, né? E aí o meu setor cuida mais, assim, da infraestrutura, das manutenções, de tudo que é necessário para manter o ambiente, né, bem cuidado. Para a equipe, a jovem aprendiz traz um ganho enorme. Para nós, né, poder desenvolver esses jovens é uma satisfação, né? O Museu Catavento num todo e as fábricas de cultura, acho que é uma oportunidade muito grande
que eles têm e eles vieram agregar muito para a gente. O número de jovens aprendizes bateu um recorde no mês de setembro, chegando a 710 mil em todo o país. É o 7º mês seguido de alta. No ano, já foram 112 mil novas contratações. Somente em setembro foram abertas 15 mil novas vagas de aprendizes. O programa ganhou força com a regulamentação da Lei da Aprendizagem de 2023, que tornou obrigatória a contratação de aprendizes em empresas médias e grandes, com cotas que variam de 5% a 15% dos cargos. Desde então, o número de jovens empregados pelo programa subiu cerca de 30%. Tem que ter uma união, uma aliança entre o ensino e as empresas. Uma preparação para que o jovem chegue lá mais preparado. Eu acho que quanto mais a gente passar isso para o jovem, mais bem-sucedido ele vai ser. O programa é destinado a jovens entre 14 e 24 anos, matriculados em instituições de qualificação profissional. Eles têm direito a FGTS, 13º salário, férias e vale transporte. A jornada é reduzida, no máximo 6 horas por dia. O salário médio dos aprendizes em setembro ficou em R$ 920. O programa garante não só renda, mas também experiência profissional e a chance do primeiro emprego. Eu acredito que essa experiência tem agregado bastante no meu currículo, na minha vida, né, profissional. Estou me identificando bastante, estou gostando. Vamos agora então falar da nossa conta de luz do nosso dia a dia, porque fique de olho aberto, né? Uma proposta que está em discussão. A conta de luz dos brasileiros pode, inclusive, em função disso, mudar. A ANEEL estuda um novo modelo em que o preço de energia varia conforme o horário do dia em que a energia é consumida na casa, no comércio. O objetivo é estimular o consumo nos horários de menor custo e menor também demanda. Vamos acompanhar esta informação. A ANEEL propôs um modelo para que a energia elétrica seja mais barata no momento de baixa demanda, entre 10 da manhã e 2 da tarde, e mais cara no horário de pico do consumo, entre as 6 e as 9 horas da noite. A Paula está preocupada com a mudança. No açougue que ela gerencia, as câmaras frias, responsáveis por um gasto de mais de R$3 mil por mês, precisam ficar ligadas 24 horas por dia. Um possível aumento na conta será repassado ao consumidor. Porque você tem que repassar, né? Você não vai ficar no prejuízo. Então, você vai dividir aquilo no produto que você tenha, seja carne, seja uma bebida, qualquer coisa. Então, provavelmente terá um acréscimo no valor das mercadorias. A mudança começaria para quem consome mais de 1.000 kWh por mês, como casas grandes e pequenos comércios. A proposta ainda vai passar por consulta pública e, se aprovada, deve começar a valer a partir de 2026. Mais consumidores já começam a se preocupar com o possível aumento da conta. O PROCON vê problemas na proposta, já que muita gente não tem a possibilidade de mudar o horário de consumo de energia para pagar a conta mais barata. Isso tudo pode ser questionável, inclusive com relação aos valores. É um teste ainda, é uma proposta inicial que ainda vai ser discutida, só que já gera esse desconforto, né, em todo mundo, justamente por isso, porque eles querem colocar como uma vantagem para o consumidor, que vai ser uma diminuição em sua conta de energia, mas em contrapartida a gente sabe que as pessoas trabalham e precisam dessa energia à noite. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está
localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. Olá, amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, Depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro, que é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil, além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas, no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora então falar do mercado consumidor e apenas a população negra do Brasil movimenta quase 2 trilhões de reais por ano na economia. Isso é o que está apontando uma pesquisa, inclusive divulgada essa semana aqui em São Paulo. A questão é bastante válida porque, mais do que consumir, essa parcela da população também avalia marcas e reconhece atitudes de inclusão e de desrespeito à diversidade. Segundo os pesquisadores, os resultados têm mostrado ou mostram um consumidor ativo, criterioso e cada vez mais consciente do seu poder de influência. Vamos conhecer essas informações. Gláucia já processou uma loja de móveis por racismo. Para ela, o posicionamento das marcas faz diferença, principalmente na hora de contratar serviços de longa duração, como abrir uma conta bancária. Eu olho bastante também o tanto de representatividade que está tendo naquele momento, algumas coisas que vai ficar mais tempo na minha vida. Isso sim eu olho, como banco, lojas que eu costumo sempre ir, se tem alguém me representando, essas coisas sim. Jefferson também já sofreu experiências ruins com atendimento discriminatório em lojas. Por isso, o professor participa de boicotes contra empresas com casos de racismo. Eles colocavam um alarme sonoro quando um negro adentrava a loja. Desde lá, eu e muitos amigos paramos de consumir a marca. Nós temos amigos vendedores aqui em São Paulo da marca, mas é um dos nossos, né? Pode ser, foi no Ceará, mas pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Então, na medida que acaba atingindo um dos nossos, a gente acaba deixando de consumir. Sofrer discriminação ao tentar comprar um produto ou adquirir um serviço, infelizmente, faz parte do cotidiano da população negra brasileira. 1 em cada 3 pessoas negras passou por isso no último ano. Mas o racismo volta como prejuízo para as marcas. 1 em cada 4 pessoas negras diz que fala mal ou deixa de comprar de empresas com posturas discriminatórias. Os dados são do estudo feito pelos institutos Acatu e Data Raça, que ouviram pessoas em todas as regiões do país. A pesquisa mostra que o posicionamento das marcas tem ainda mais influência na opção de compra dos jovens. A empresa que não se preparar rapidamente para essa geração Z
com mais diversidade, com mais inclusão e com um olhar, principalmente para os seus produtos e serviços, de que a maioria da população ela vai perder terreno, porque são os consumidores que vão estar e já estão entrando no mercado e que são os que fazem mais barulho. A pesquisa mostra isso. Certa. Vamos agora falar então de tecnologia e a parte de ciência. Exatamente na ciência e tecnologia, o Brasil avançou no ranking de competitividade digital, que reúne quase 70 países. O levantamento avalia como os governos, universidades e empresas incorporam novas tecnologias digitais. Mas, porém, apesar do avanço, o país precisa melhorar na formação de novos profissionais. Vamos conhecer mais de perto essa questão. Mão de obra qualificada é um ponto crítico para o Brasil. Profissionais como o João, que estuda aeronaves, drones e satélites no curso de Engenharia Aeroespacial. Para ele, as perspectivas no mercado são promissoras. Tem muitas empresas aqui muito grandes e muito boas, com ótimas vagas, tanto de estágio, eu acho que eu não vou ter muita dificuldade de achar, quanto de emprego também. Segundo o levantamento do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, há menos profissionais se formando a cada ano na área. Em 2023, foram 95 mil. 33 mil a menos que em 2018. Esse campus ele foi criado com a ideia de ter 5 cursos de engenharia aeroespacial, engenharia automotiva, engenharia de energia, engenharia eletrônica e engenharia de software. Esses cursos eles são cursos novos para que possa formar profissionais adequados para o novo momento da sociedade. Segundo o ranking, entre 69 países, a dianteira é ocupada por Suíça, Estados Unidos, Singapura e Hong Kong. O Brasil subiu de 57º para 53º, à frente dos vizinhos Argentina e Peru. Para essa melhora, destaques para a publicação de pesquisas científicas, investimentos privados em inteligência artificial, digitalização de serviços públicos e o uso de smartphones. Da adoção de tecnologias do que a gente está chamando de análise de dados em empresas de serviços, que tem cada vez mais buscado a automatização dos seus processos de negócio, bem como nas empresas industriais, adotando robôs para então terem saltos de produtividade. Segundo dados da ABS desse ano, o Brasil voltou a ser a 9ª economia que mais investe em tecnologia. Em torno de tecnologia, a gente consome um pouco mais de cerca de 1,5% de todo o consumo de tecnologia do planeta. A gente acha que isso poderia estar muito melhor. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial do governo federal pretende investir 23 bilhões de reais no setor até o fim da década. No entanto, além de mais recursos, o setor espera mudanças na economia, principalmente no valor da taxa de juros, que vem dificultando novos investimentos. Todas as empresas que nos respondem, elas deixam claro que isso é um gargalo. Ou seja, para eu avançar com as tecnologias, eu deveria então ter um custo de capital um pouco mais barato, se eu comparasse, por exemplo, com países da América do Norte ou então com os países europeus. Muito bem, vamos agora então falar de informática e a questão do uso de senhas, porque usar a mesma senha em tudo é um grande perigo, né? Só que especialistas estão aqui para explicar por que é importante reforçar a segurança digital e como você pode evitar os golpes virtuais que estão cada vez mais comuns. Você vai conferir detalhes na reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Você é do tipo que usa a mesma senha para tudo. Usa datas de nascimento, nomes de familiares e sequências numéricas óbvias. É a senha que eu vou conseguir lembrar. E aí a estratégia são números que me lembram data de aniversário, telefone, relação ali familiar. Não tenho hábito nem de trocar e nem de criar muita coisa, não. O recente roubo ao mais famoso museu do mundo, o Louvre, na França, trouxe um alerta sobre o assunto. Desde então, vieram à tona informações mostrando que as falhas de segurança já eram conhecidas há anos, incluindo um alerta de 2014 que afirmava que uma das principais senhas do Louvre era simplesmente
Louvre. O Felipe é sócio de uma empresa de cibersegurança pioneira no assunto. Hoje em dia, se você reparar, todos os aplicativos que você tem, um e-mail, uma rede social, ele tem uma coisa chamada duplo fator de autenticação. Então, eu só usar a minha senha para fazer algum tipo de proteção já é algo que nem deveria ser mais utilizado. Se eu minimamente conhecer a pessoa, fizer uma obra de engenharia social, que é aquele momento que eu te ligo, começo a conversar alguma coisa, pergunto, entendo do seu perfil, e hoje com as redes sociais a gente conhece todo mundo, né, de trás para frente, termina sendo mais fácil para que um atacante consiga entender o que é que você pode estar utilizando de senha. Então, se você está aí com aquela senha antiga, utilizada em todos os logins, se liga na dica do especialista para você se proteger. Ao invés de você anotar no post-it que a senha é 123, você pede para o gerenciador de senha gerar uma senha que tem 50 caracteres, nenhuma palavra, letras, números, maiúsculos, símbolos, caracteres, tudo misturado, que é algo que você nem vai conseguir pronunciar. Então você precisa armazenar isso em um canto. Usa o gerenciador de senha para gerar, para saber quando foi que você definiu a senha e ficar sempre trocando. E claro, sempre que possível, habilitar o múltiplo fator de autenticação. Todo cuidado e ainda assim é pouco. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. E o Momento Jurídico de hoje fala sobre a data da intimação eletrônica pessoal da Defensoria Pública prevalece para a contagem do prazo. Vamos observar esta informação jurídica que é muito importante. Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que data da intimação eletrônica pessoal da Defensoria Pública prevalece para a contagem de prazo. A decisão foi tomada em julgamento de embargos de divergência. O colegiado reformou a decisão da quinta turma e declarou tempestivo um recurso interposto pela Defensoria Pública de Alagoas. No caso, a quinta turma havia considerado, para efeito de contagem do prazo recursal, a data da intimação feita no Diário de Justiça eletrônico e não a da intimação pessoal do defensor público. Isso levou ao reconhecimento da intempestividade do recurso apresentado pela Defensoria. Nos embargos de divergência, a instituição invocou a prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente e apresentou como paradigma uma decisão da sexta turma, segundo a qual a publicação no Diário de Justiça eletrônico não serve a esse propósito. A terceira sessão, então, consolidou o entendimento de que, havendo duplicidade de intimação da Defensoria Pública, prevalece a do tipo eletrônica pessoal para a contagem dos prazos recursais. O relator dos embargos de divergência, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que a terceira sessão possui precedente nesse sentido. O ministro também pontuou que a legislação dispõe expressamente que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Rogério Schietti Cruz observou que a Defensoria Pública se enquadra na exceção, cuja intimação deve ser sempre pessoal. Vamos agora aproveitar também e falar aí lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que inclusive decidiu suspender o decreto de falência da empresa de telefonia Oi e determinou inclusive a retomada do processo de recuperação judicial que já dura nada menos que 10 anos. Vamos observar. Essa decisão foi da desembargadora Mônica de Piero, que atendeu aos recursos dos bancos Itaú e Bradesco, que são dois dos principais credores da empresa de telecomunicação Oi. Na decisão, a magistrada afirmou que decretar a falência seria uma solução danosa para a sociedade e também para a administração pública, já que a Oi desempenha aí serviços essenciais para a sociedade, além de empregar milhares de trabalhadores em todo o território nacional. A magistrada estabeleceu também a liquidação ordenada dos ativos da empresa. O que significa isso? Permite a transferência organizada da operação da Oi para novos investidores, ou seja, permite que a empresa continue operando e, ao mesmo tempo, que a venda de ativos aconteça para
para tentar liquidar essas dívidas. Com a anulação da falência, o processo volta para a recuperação judicial, dando chances aí para que a Oi se reestruture financeiramente. Importante a gente reforçar que os serviços de telefonia, de internet e também os contratos empresariais continuam operando sem interrupções. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico vai mostrar para nós a terceira turma que considera válida a arrematação de imóvel da falida por 2% da avaliação. Vamos conhecer esta outra informação jurídica. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considera válida a arrematação de imóvel da massa falida por 2% da avaliação. Ao dar provimento a um recurso especial, os ministros do colegiado consideraram que em um processo de falência é válida a venda de um imóvel do ativo pelo equivalente a 2% de sua avaliação. O entendimento foi o de que, se foram respeitadas as formalidades legais, o leilão não deve ser anulado com base somente na alegação de arrematação por preço vil. De acordo com o processo, foi autorizada a permuta de dívida de uma empresa falida por um imóvel de propriedade dela, considerando a dificuldade dos credores para receber os valores a que tinham direito. O imóvel, avaliado em R$5,5 milhões, foi vendido na terceira chamada do leilão por apenas R$110 mil. Diante do baixo valor arrecadado, o Ministério Público, o administrador judicial e a empresa falida pediram que um novo leilão fosse realizado. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a arrematação, que havia sido validada pela primeira instância. O comprador do imóvel recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça e sustentou a validade da compra feita no leilão com base na literalidade da lei. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a legislação sobre o tema permite que, na terceira chamada de um leilão, os bens sejam vendidos por qualquer preço e que a lei prioriza a celeridade na alienação do imóvel. A terceira turma seguiu o entendimento do relator, que apontou que a impugnação realizada não pode ser recebida, porque não foi acompanhada de oferta do impugnante ou de terceiro com preço melhor do que o oferecido pelo comprador, como prevê a legislação. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Olá amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia.
Estaremos abordando, como tema principal, depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro. Aqui é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil. Além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. Vamos agora então falar um pouquinho do meio ambiente, mudando um pouquinho de assunto, porque o Ministério do Meio Ambiente lançou um plano para aumentar o volume de árvores nas cidades brasileiras. É o Plano Nacional de Arborização Urbana que foi anunciado lá em Belém e prevê 65% da população brasileira que ela passe a viver em ruas que tenha no mínimo 3 árvores. Ao todo seriam plantadas 360 mil hectares aí de árvores nas áreas urbanas. Vamos conhecer mais detalhes desta outra informação que envolve aí a questões ecológicas e o meio ambiente. Foi anunciado em Belém e prevê que 65% da população brasileira passe a viver em ruas que tenham no mínimo 3 árvores. Ao todo, seriam plantados 360 mil hectares de árvores em áreas urbanas. Segundo dados do MAP Biomas, atualmente 28% dos territórios das cidades são arborizados. A medida tem impacto na questão climática, claro, e na qualidade de vida das pessoas também. Detalhes para você na Agência Brasil, endereço agenciabrasil.ebc.com.br. E ainda continuando na questão de meio ambiente, podemos constatar que a maior parte da população está vivendo em áreas urbanas. E essa vivência tem efeitos das mudanças climáticas que causam enchentes, seca e a onda de calor que já atinge milhares de pessoas. E existe uma saída para reduzir esse impacto, é tornar as cidades mais resilientes, integrando crescimento urbano e sustentabilidade. É uma coisa que todos nós sabemos que é essencial para que haja um crescimento ordenado. Vamos acompanhar. De cada 10 brasileiros, 9 vivem em áreas urbanas. Portanto, quando se fala em adaptação climática, é preciso levar em conta a chamada resiliência das cidades, ou como elas podem resistir a catástrofes como secas ou inundações. O assunto faz parte das discussões na COP30. Afinal, tragédias como as enchentes no Rio Grande do Sul ou o tornado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, mostram a força da natureza sobre as cidades, que precisam criar mecanismos de proteção contra futuros desastres climáticos, que se tornarão ainda mais frequentes e intensos com o aumento da temperatura global. Dentro de medidas de adaptação, por exemplo, se está pensando em adaptação baseada em infraestrutura e adaptação baseada em ecossistemas, que essa é a forma como podemos, não digo evitar que a inundação aconteça, mas reduzir os impactos dessa inundação. Para enfrentar essa situação de mudanças climáticas, os especialistas afirmam que é mais barato investir na prevenção do que gastar na reconstrução. É preciso trabalhar bastante na prevenção e na mitigação para que a gente tenha, os desastres vão continuar acontecendo, mas que tenha menos impactos em perdas de vidas humanas, em perdas econômicas, em danos, enfim. É o que falou bastante hoje aqui o representante da UNRR. Para cada dólar investido antes do desastre, é possível, de uma maneira geral, economizar $4. Então a gente tem que fazer essa conta. E claro que investir antes é muito mais importante do que deixar tudo para colocar recursos depois que o desastre acontece. Vamos agora então falar sobre a questão de socorros para desastres naturais.
porque a Marinha do Brasil vai inclusive criar uma força especial de fuzileiros navais para ajudar a prestar justamente o socorro em casos desses desastres naturais aqui no Brasil. O projeto foi apresentado pela primeira vez durante o Seminário Internacional sobre o tema, que foi realizado lá no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Ventos em Petrópolis, enchentes no Rio Grande do Sul e tornados em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes no Brasil. O projeto piloto da Força de Resposta Imediata a Desastres Ambientais, apresentado em um seminário hoje, vai destacar tropas dos fuzileiros navais da Marinha para o trabalho de apoio à defesa civil, assistência humanitária e resgate da população em calamidades. Já fazemos muito, mas temos certeza que falta muito a fazer também. Então o projeto piloto ele lida exatamente de ampliar significativamente essa capacidade, de forma que a gente tenha mais velocidade e maior poder para chegar logo e com mais coisas, podendo ajudar mais gente em menor tempo. O projeto é uma cooperação entre a Marinha do Brasil, o BNDES e o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres. O presidente Mercadante anunciou na COP30 que o BNDES, no primeiro momento já de largada, entraria com recursos de 30 milhões, a FINEP entraria com mais 20 e o total a ser mobilizado seria de 100 milhões para este fase piloto. Além de apresentar a tropa, a Marinha mostrou alguns dos equipamentos que serão usados, como escavadeiras, veículos anfíbios e um hospital de campanha que pode ser montado em qualquer lugar, além de uma pequena estação de tratamento que purifica a água. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Olá amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, Depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro, que é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil, além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas, no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. Vamos falar agora então de meio ambiente e dos insetos. É aquela pergunta, qual foi a
a última vez que você viu aí um vagalume perto de sua residência? Uma pesquisa mostra que o inseto está entrando em extinção. Mas não é só ele. Exatamente, outros também estão desaparecendo. E se pensarmos bem, é um perigo, inclusive para o meio ambiente. E isso acaba impactando no meio ambiente. Agora, de que forma? A salvação, inclusive, pode estar nas novas gerações. Vamos conferir esta informação, então, na reportagem da TVE do Espírito Santo. Lupas em punho, equipes de exploração investigando a horta da escola. O objetivo é encontrar insetos e catalogar as descobertas. Hoje aqui na aula, me conta um dos insetos que você achou aqui. Uma borboleta bem linda, ela tinha as asas pretas com rosa. Eu achei ela bem bacana. E qual que é a importância da borboleta na natureza? É fazer a polinização, que é de voar uma flor, ela vai pegar o néctar, só que aí o pólen fica agarradinho aqui na testa dela, aí ela vai voar para outra flor. Uma aula de biologia bem diferente, para despertar na turminha o interesse pela disciplina? Também, até porque eles já mostraram que sabem, né? Mas tem um outro motivo, entender que os insetos estão desaparecendo. Os vagalumes, por exemplo, segundo estudos, estariam sumindo do planeta, literalmente deixando de iluminar. Na turma dos alunos, será que eles já viram algum besouro desses iluminando por aí? Já. Quantas vezes? Bastante, acho que umas 10. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Os vagalumes estão mesmo sumindo? Não só vagalume, tá? O vagalume é uma bandeira interessante que a gente pode utilizar, mas é geral. A gente está tendo um declínio rápido, abrupto na população de insetos. Em alguns lugares, por exemplo, as pessoas já estão tendo dificuldade com a morte de abelhas. Alguns países da Europa estão tendo dificuldade de polinizar, porque a abelha é um polinizador natural, né? Então, sim, nós estamos tendo um declínio na população de insetos globalmente. De acordo com um professor e doutor em zoologia da UFES, dentre diversos motivos que explicam o processo de extinção dos insetos, 2 se destacam. Cada vez mais eu tenho menos hábitat, uso mais inseticida, tenho menos inseto, tenho que usar mais inseticida, tenho que ampliar minha área porque minha produção cai, porque eu estou tendo ataque de inseto. Lembrando que inseto desenvolve resistência com o passar das gerações aos inseticidas, então eu tenho que desenvolver um novo inseticida, tenho que utilizar mais. É um ciclo vicioso, a gente tem que interromper esse ciclo. É dessa forma lúdica, indo ali na horta, olhando tudo com a lupa. Cadê? Tá aqui, ó. Ó, com essa lupa aqui, ó. E depois fazendo essa roda que a criançada acaba aprendendo e entendendo a importância dos insetos. Sofia, me conta aqui, o que você aprendeu? Eles deixam pouca poluição, tem um controle natural e também indicam que a horta está saudável. Aí, ó. Viu? Essa é só a Sofia, tá? Porque a galerinha aqui todinha já sabe a importância desses insetos. Alguns podem até não gostar, mas eles são importantíssimos pra gente estar aqui hoje. É aula de biologia, mas também de entender a própria preservação. Esses alunos, eles atuam como multiplicadores, né? Essas temáticas, elas chamam bastante atenção. Em casa, na semana seguinte, uma aula de campo como essa, é o assunto que acontece. E aí eles levam essas informações para os adultos, e aí, por exemplo, lá no Mato Inseto, ele tem um papel ecológico, ele entende essa questão do controle biológico, e é bastante importante. Que planeta nós estamos deixando para a geração deles? A criançada já sabe o que fazer para ter um amanhã. Vamos falar então agora das indústrias de calçados, né? Os fabricantes, e que estão apostando em uma inovação e no mercado para enfrentar o momento. E mesmo com essas taxas aí dos Estados Unidos, os Estados Unidos continuam sendo o principal destino dos calçados brasileiros aqui. Vamos observar nesta reportagem. Fabricantes de calçados de todo o país estão em São Paulo para apresentar as novidades do setor para o Brasil e para o mundo. Este tênis infantil vem com um chip que indica no celular a localização exata da criança. A criança ou na escola, ou num parque, ou na praia, ela está usando o produto, ela está usando o tênis, então é possível, através do celular, você localizar
esse objeto, né? Esse produto. E aí é legal que ele não precisa da internet, ele está rastreado através do satélite. No país, os maiores produtores de calçados são Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba e São Paulo. O setor está mais otimista com o mercado interno. Já as exportações enfrentam desafios. Apesar da tarifa de 50%, os Estados Unidos continuam como principal destino de calçados brasileiros. No acumulado do ano, as exportações para o país norte-americano tiveram uma alta de 4%, atingindo 187 milhões de dólares. Mas o setor pondera que essa alta nas vendas para os Estados Unidos foi conquistada principalmente antes do tarifaço. 15% foi acumulado até o mês antes do tarifaço, que entrou em vigor em agosto. Então, com a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, houve uma oportunidade dos americanos se abastecerem no Brasil. Então foi isso que estávamos crescendo. Nós deveríamos fechar um ano com um crescimento superior a 20% para o mercado norte-americano. Com a entrada tarifaço, começou a derrubar esses números. No acumulado do ano, juntando todos os mercados, as exportações somaram 819 milhões de dólares, uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. A Argentina é o segundo maior mercado consumidor e também preocupa. Mas tem que ver como vai a economia. Então, quem depende de exportação sempre depende de como funciona a economia do outro país, e a Argentina tem os seus altos e baixos, mas é um mercado muito importante para a indústria calçatista brasileira. O setor esse ano vai ter um crescimento abaixo do esperado em função dos reflexos das exportações do mercado norte-americano. Teremos um fechamento de ano bom e um crescimento no próximo ano. Vamos agora então falar de um estudo encomendado pelo Instituto Brasileiro de Jogos, responsável pela Associação Nacional de Jogos e Loterias, que está apresentando o primeiro raio-x do setor de apostas desde a regulamentação que aconteceu em janeiro de 2025. O interessante é que, de acordo com a pesquisa, as bets devem arrecadar esse ano nada menos que 9 bilhões de reais. Tudo isso em impostos. Por outro lado, o jogo clandestino ainda continua existindo e responde por metade das apostas no Brasil. Vamos conferir nesta reportagem esta informação. Dessa recente regulação, o Brasil foi um dos últimos países a produzir leis sobre este tema. Já somos o 5º maior mercado de bets do mundo, com um faturamento estimado para este ano em 36 bilhões de reais. Essa legislação agora de janeiro definiu que para atuar aqui no Brasil, as empresas precisam de autorização. Quem não tem está no mercado ilegal. Esse estudo foi encomendado pelo setor, por isso traz números bastante positivos. São mais de 80 empresas que atuam aqui no Brasil, que devem gerar este ano mais de 10 mil empregos, mais de 5 mil postos de trabalho indiretos, mas aí tem esse dado que você falou. Mais da metade das apostas feitas aqui no Brasil ainda são feitas no mercado ilegal. Então são apostas que são feitas em empresas que não obedecem à legislação, então não tem travas. Não tem travas, por exemplo, para evitar dependência, vício, para evitar problemas financeiros e outros problemas, como por exemplo lavagem de dinheiro, que acontece muito em relação às bets. Essa pesquisa foi divulgada também em um momento que o Congresso Nacional estuda aumentar a tributação das bets aqui no Brasil. Passaria de 12% para 24%, uma tributação exclusiva para esse setor, fora os outros impostos que eles já pagam. Qual que é o argumento para isso? É que justamente as bets podem causar dependência, danos à saúde pública, enfim, assim como, por exemplo, bebidas e cigarros, que já têm uma tributação mais alta. Nós conversamos com um representante do setor que nos disse que, se essa tributação for elevada, o resultado vai ser um número maior de empresas ilegais aqui no Brasil. Conversamos também com um consultor em integridade e regulação das apostas, que faz um outro alerta. O Brasil precisa avançar agora no que se refere às pessoas de renda mais baixa, porque para essas pessoas as apostas esportivas não são entretenimento, são sim fonte de comprometimento de renda. Veja.
A gente entende que se essa tributação ela for ainda majorada, ela vai desestimular esse mercado legal, desestimular players bastante sérios que estão operando hoje no Brasil, investidores internacionais, empresas de capital aberto ao redor do mundo, que vieram se fixar no Brasil, que estão investindo esses montantes bilionários, seja no esporte, seja na economia, seja na geração de empregos, no desenvolvimento de tecnologia, e a gente passa então a ter cada vez mais esse mercado ilegal, tendo competitividade, tendo a possibilidade de operar no Brasil, que é o que nós não desejamos, não somente enquanto setor, mas enquanto sociedade brasileira. Para quem é das classes A e B, e aí você vê que até muda um pouco, esses usam recursos para apostas em apostas esportivas. Saber se o time vai ganhar do outro, é uma questão ligada muito mais ali ao futebol, que tem muitas apostas. Então, isso sim é diversão para esse público. Mas para as camadas menos abastadas, aí as classes D e E principalmente, infelizmente, essas classes ainda enxergam a aposta como uma tentativa de fazer com que o salário chegue até o fim do mês. E esse é o grande desafio também do Estado e da própria indústria, dos próprios operadores, de tentarem mudar esse entendimento que hoje, infelizmente, toma conta desses apostadores que recebem menos. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. Agradecendo aí a sua audiência, mas antes, vamos falar aqui de São Paulo, porque o Instituto do Câncer do Estado promoveu mais uma edição do desfile de pacientes. Ele é realizado desde 2012 e visa aí o evento fortalecer a autoestima de pessoas que estão em tratamento ou mesmo já venceram o câncer e também lembrar a população da necessidade desta atitude de prevenção aos vários tipos da doença do câncer. Vamos observar. Os figurinos são personalizados, a maquiagem profissional. Foram meses de preparação para o dia de hoje. Rose acordou às 4 horas da manhã e precisou pegar ônibus, metrô e trem para vir de Guarulhos até o Instituto do Câncer, na zona oeste da capital paulista. Tá de parabéns que me maquiou. Para cada mesa que eu passei aqui hoje, eu estou sentindo uma princesa. Eu falo para todas as mulheres, não desista. Levante a cabeça, mesmo que seja um problema difícil, mas há luz no fundo do túnel. Foram para a passarela pacientes que estão em tratamento ou venceram o câncer. As peças foram desenhadas por estudantes de moda. Um momento de alegria e resgate da autoestima para quem enfrentou muitas dores. Só ensaio já é emocionante. É emocionante a gente desfilar, mas é mais emocionante ainda saber que você está servindo de espelho para alguém. Tipo assim, ela venceu, eu também vou vencer. Os desfiles acontecem em dupla para lembrar a importância do apoio e da empatia para quem enfrenta a doença. Para alguns, esse é o momento de reafirmar a esperança em dias melhores. Para outros, é o momento de celebrar uma grande vitória. Vocês viram aqui hoje, nós tínhamos mais de 500 pessoas, então é um evento que tem crescido muito e o nosso objetivo é cada vez mais chamar a sociedade para dizer que existe vida durante o próprio tratamento, existe esse envolvimento da sociedade toda, abraçando esse difícil momento de cada um deles. Eu tenho a minha família, que eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter amigos, ter a família, que eles te dão essa força. Sabe, eu sou nordestina, tenho uma família maravilhosa que desde o momento está ali comigo, numa segunda-feira, 10 da manhã, estão todos aqui. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo aí a sua audiência, lembrando que você pode rever as nossas informações ou acompanhar através do site telebrasilnoticias.com.br. ou mesmo nas redes sociais como o YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou você que prefere o Face, nós temos também a Hora da Notícia, radiotv.com.br. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e também lembrar que estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Bom final de semana. Tele
Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais para você. Tele Brasil no Esporte. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar, falando da segunda quinzena de novembro, que começa com a disputa das copinhas pelo interior do estado de São Paulo. Borborema, Jales e Tanabi recebem os eventos. Inclusive, começou no último sábado, dia 15, a largada para as Copas de Vôlei em Borborema e também de Handebol em Jales. As duas competições têm encerramento marcado para o próximo dia 23 agora de novembro. Já no dia 19 vai começar e é a vez de Tanabi lançar a bola laranja para a Copa de Basquete. O evento se estende até o dia 27 de novembro. As copinhas são voltadas para participantes com idades entre 13 e 16 anos. Espera-se um total de 1.350 atletas atuarem nas competições. Tele Brasil no Esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte. São José dos Campos ainda não sabe o que é sair dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. Aquele, o Paresp, né? Sem levantar o troféu de campeã. Exatamente, ou de campeão. Pela terceira vez em 3 edições, o município conquistou o título geral da competição. A delegação joense somou, ao final de 5 seletivas, mais a final estadual, 52 pontos, 10 a mais que a vice-líder Sorocaba. O presidente Prudente ficou com a terceira colocação com 20 pontos. As modalidades em disputa foram atletismo, natação, halterofilismo, rugby e também em cadeira de rodas e vôlei sentado. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, vamos à última notícia de esporte, falando do brasileiro Diogo Moreira, que conquistou no último domingo, dia 16, o título de campeão mundial de Moto 2, segunda categoria em escala de importância da MotoGP. E desta forma, então, o atleta da equipe Italtrans Racing Team se tornou o primeiro piloto do Brasil a garantir na história um mundial em categoria da MotoGP. Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá! Olá, amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento
que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro. Aqui é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil. Além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. Começamos o Polícia em Ação falando aqui de São Paulo. Porque uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas em uma explosão seguida de um incêndio na noite da sexta-feira passada na zona leste aqui de São Paulo. A explosão, inclusive, assustou moradores do bairro do Tatuapé e acabou com isso danificando imóveis na vizinhança e os estilhaços atingiram carros que passavam pela Avenida Salim Farah Maluf, uma das principais vias desta região. Vamos acompanhar nesta reportagem. Realmente, fogos de artifício é um perigo. O cenário é de guerra. A casa onde aconteceu a explosão ficou completamente destruída. Tijolos e telhas ficaram espalhados por todo canto. Nas casas ao lado, os sinais de destruição também impressionam. Portões arrancados, janelas e telhados levados pela explosão. José é morador desta casa bem em frente. Ele estava saindo do banho quando tudo aconteceu. Parecia que estava caindo a casa na minha cabeça. Aí chamei pela minha esposa, ela não respondia, eu falei, pô. Aí cheguei na cozinha, a janela toda torcida, vidro para tudo quanto é lado. E fui vendo os cômodos, teto já abrindo. Nesta outra casa ao lado, também houve muita destruição. Teve a primeira explosão que estourou todos os vidros, tortou todas as portas de alumínio, quebrou tudo aqui. Já saí para socorrer ele. Caiu todos os destroços do teto e da janela em cima dele, do Tristan, meu amigo, né? E fomos para a rua e já começou a explodir outras explosões e pegou fogo na casa da frente. E mesmo pontos mais distantes foram afetados. Este imóvel fica a cerca de 200 metros. Neste outro local funciona um estúdio de gravação. Durante 2-3 segundos a luz caiu e voltou, mas fez um barulho assim, muito forte, muito alto. Parecia um trovão, mas era um trovão que ele ficava repercutindo. Ficou vários segundos mesmo. Mas aí eu achei que fosse um caminhão, alguma coisa que tivesse entrado aqui na casa. Nós estamos em frente a uma das casas interditadas. Aqui a gente já vê do lado de fora a janela completamente destruída. A porta também foi arrancada pela explosão. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, no total, 23 imóveis foram interditados, 12 deles de forma total. A explosão aconteceu um pouco antes das 8 da noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas e 37 agentes foram mobilizados. Havia risco de novas explosões, com muita fumaça e focos de incêndio no interior da casa. Uma mulher sofreu traumatismo craniano e está internada. Outro homem foi socorrido com um sangramento no ouvido. São 10 feridos no total. Segundo o delegado que acompanha esse caso, no local eram armazenados explosivos de forma clandestina. Uma pessoa morreu. Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos, tinha passagem na polícia por soltar balão. Eles conseguiram localizar buchas de balões, cangalhos para balões,
e cilindros normalmente utilizados para fogos de artifício. Não tinha nenhuma autorização da prefeitura, de qualquer órgão público. Ele não poderia estar depositando numa área residencial artefato explosivo. Agora nós vamos investigar a parte de fabricar, produzir e vender balão, para ver para quem ele vendia, como ele fazia. Vamos apurar isso tudo. E ainda atualizando as informações desse incidente, 10 residências ainda seguem interditadas após esta explosão desta casa que armazenava fogos de artifício no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Uma família desabrigada está sendo atendida pela assistência social da prefeitura. Vamos conferir. De quinta-feira, assustou moradores, danificou imóveis e atingiu carros com estilhaços. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o corpo de bombeiros um corpo do homem de 46 anos, encontrado no local, foi liberado pela família. Polícia em ação. Muito bem, vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação. Falando do Paraná e do Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação contra a fabricação e o comércio irregular de armas de fogo, munição e acessórios bélicos. É isso mesmo. Foram cumpridos, então, esses mandatos de busca e apreensão nesses 2 estados. Vamos conhecer mais detalhes nesta reportagem. Os agentes descobriram pontos de fabricação e armazenamento de armas. Foram encontradas ferramentas, peças de reposição, insumos e equipamentos de recarga. Parte das armas produzidas ou adquiridas irregularmente foram distribuídas a terceiros sem controle legal. A investigação teve início a partir da análise de dispositivos eletrônicos apreendidos em fase anterior da operação, submetidos à perícia digital. E o conteúdo revelou a existência de negociações de artefatos bélicos de uso permitido e restrito, além de insumos destinados à recarga e montagem de munições. As mensagens também revelaram lucros elevados, bem como o uso de transportadoras privadas para o envio clandestino dos armamentos. Polícia em ação. Vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando do Rio de Janeiro. Uma operação, então, da Polícia Federal mirou em um suposto esquema que pode ter desviado nada menos que 7 milhões de reais de jogadores, ex-jogadores e treinadores de futebol. A partir, inclusive, dos saques irregulares do Fundo de Garantia, o FGTS, coordenados tudo por uma advogada. Vamos acompanhar. Os agentes foram às casas de 3 funcionários da Caixa e uma agência do banco. Segundo as investigações, a advogada usava contatos que tinha com pessoas de dentro da Caixa para realizar o saque do dinheiro. Ela teve a carteira da OAB suspensa. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. Os nomes dos jogadores e treinadores vítimas do esquema não foram divulgados. Polícia em ação. E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação. Inclusive, vai os nossos elogios e agradecimento aí por um brilhante trabalho do Tático Ostensivo Rodoviário, mais conhecido como TOR. Aliás, o pessoal do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, em ação, eles prenderam uma pessoa que estava foragida da Justiça, inclusive procurada pela Interpol, nas proximidades da rodovia Anchieta. Sim, se olharmos bem aí, pesquisarmos, vamos ver que era uma das 6 brasileiras procuradas pela Interpol no mundo todo. E ela estava aqui no Brasil. Então, durante o patrulhamento preventivo, nas imediações da rodovia Anchieta, que é a SP-150, em conformidade com o planejamento operacional que estava voltado ao enfrentamento de ilícitos penais, a equipe, então, de policiamento rodoviário, como dissemos a TOR, realizaram a abordagem de um grupo de pessoas. Naquele momento, então, da fiscalização, nada de ilícito foi localizado. Contudo, durante a consulta aos sistemas policiais, constatou-se que uma das abordadas possuía um mandato de prisão internacional e vigente, inclusive expedido pela Interpol. E diante desta confirmação, é lógico,
a mulher recebeu a voz de prisão e foi conduzida à autoridade federal competente para essas providências legais neste caso. Aí está os nossos parabéns e obrigado aí por nos passar mais uma informação, compreendendo aí a atuação e conhecendo de perto o TOR, que está ativo e vigente aqui nas estradas do Brasil. E eu quero lembrar a você que a gente agradece ao 1º Batalhão de Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, que é da rodoviário, né? E, inclusive, que sempre está nos passando algumas informações importantes para que possamos estar levando um alerta especial a você. Polícia em ação. E com esse último destaque, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui. Polícia em ação. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanato.